Jornal Casa News, jornal de informações da Casa de Oração Fortaleza, com a apresentadora Elise Pinheiro Campos. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Casa News. Aqui você encontra as principais notícias da Casa de Oração. E já estão abertas as nossas inscrições para o nosso retiro, comunhão e imersão. As vagas são limitadas e você não pode ficar de fora. Portanto, corra! Procure logo a irmã Rosilene e faça logo a sua inscrição. Prepare-se, pois está chegando a nossa vigília de oração. Será no dia 18 de março. Então, separe esta data e venha ter um tempo precioso na presença de Deus e dos irmãos. Não esqueça de convidar pessoas para estarem conosco nessa data. Estamos oficialmente iniciando um novo mês nas salinhas infantis e com isso temos também um novo tema para explorarmos neste e nos próximos domingos. Assista agora o vídeo de abertura sobre o nosso tema e confira o conteúdo especial para o mês de março. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tema do mês. Mas antes, vamos contar bem alto. 3, 2, 1. E o tema deste mês é Parecidos com Jesus. Durante esse mês, vamos ensinar as crianças que seguir a Jesus significa agir como Ele, refletindo seu amor e seus ensinamentos em nosso dia a dia. Nas lições desse mês, nossas crianças irão aprender a dizer não ao carnaval, lembrando que fomos chamados para sermos santos e rejeitar o pecado. E em homenagem ao Dia da Mulher, nós vamos ensinar às crianças que assim como Jesus cuidou e respeitou as mulheres, nós devemos seguir o seu exemplo. Aprenderemos também a importância da oração e da entrega à vontade do Pai, seguindo o exemplo de Jesus, que foi obediente. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, nós vamos ensinar as nossas crianças a servir com amor e humildade. E para fechar o mês, vamos ensinar as crianças sobre o perdão e que para sermos parecidos com Jesus, nós devemos perdoar como Ele nos perdoa. O nosso objetivo é que cada criança cresça desejando ser parecida com Jesus. Quer saber mais sobre tudo que vai acontecer durante o mês? Então procure o Ministério Infantil e não perca! E essas foram as notícias do Casa News dessa semana. Que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Queridos, e hoje a gente vai dar continuidade a série que a gente começou lá atrás. Veio o carnaval, a gente se desconectou um pouquinho da série, né? Mas a gente começou uma série falando sobre reconstrução, restauração da vida. E hoje vai ser a parte 3 da série, tá? Eu acho que nós vamos chegar a 4, não sei se vamos chegar a 5 não, mas 4, com certeza, parte 4 nós vamos chegar assim. E é interessante essa série porque na parte 1 da nossa série, nós mergulhamos no capítulo 1 de Neemias. Aliás, essa série ela é toda baseada no livro de Neemias, tá? E nós iniciamos pelo capítulo 1 do livro de Neemias, quando Neemias está na cidade de Suzã, servindo ao rei no palácio. E aí depois Neemias se encontra com seu irmão Hanani. E ao encontrar com seu irmão Hanani, Neemias pergunta como é que está Jerusalém, como é que está o povo de Israel. E Hanani diz para Neemias que o povo está sofrendo muito, que Jerusalém está destruída, os muros de Jerusalém foram destruídos e as portas de Jerusalém foram queimadas. E aí Neemias chora e ora a Deus sobre isso. Então nós nos aprofundamos sobre esse tema e vimos a característica de um homem de Deus que se importa.
nós vimos que o homem de Deus que se importa, ele se importa a ponto de perguntar, porque Neemias perguntou como está. Então ele se interessa. Nós verificamos que o homem de Deus que se importa, ele se importa a ponto de chorar. Onde estão nossas lágrimas? E o homem de Deus, ele se importa também a ponto de orar. Isso foi a parte 1 de Neemias. Na parte 2, nós vimos que Neemias orou aproximadamente 4 meses. E aí ele teve um encontro com o rei. E o rei percebe a tristeza de Neemias. E o rei diz para Neemias: o que você gostaria que eu fizesse? O que você gostaria de pedir? E a Bíblia diz que Neemias ora. Depois que Neemias ora, Neemias pede ao rei para reconstruir a cidade. E o rei concorda, Neemias vai construir a cidade. Na parte 2, nós esmiuçamos os detalhes dessa passagem aqui, né? E no episódio 2 nós descobrimos muito tesouro também enterrado. E o cerne da segunda pregação foi: ore até agradar o coração do rei. Neemias passou 4 meses orando até que, quando ele entra na presença do rei, o rei percebe algo diferente em Neemias e diz: pode me pedir o que você quiser. Então, às vezes nós estamos orando, pedindo algo que Deus faça, que Deus realize algo do nosso coração, quando na verdade a verdadeira oração é: ei, agrada o coração do rei. Ore até agradar o coração do rei. Quando o coração do rei estiver feliz, contente, aí o rei verá algo diferente. E é isso que nós vimos no segundo episódio de Neemias. E hoje nós vamos entrar então na terceira parte. Nós vamos dar continuidade, tá? A partir do capítulo 2 do livro de Neemias. Você pode abrir sua Bíblia. Nós vamos ler o verso 8. Capítulo 2, verso 8 de Neemias diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta que o rei enviou comigo. Acompanhou uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram. Estão me ouvindo? Gente, vai ser guerra, vai ser guerra. Vocês não imaginam o quanto já tivemos de guerra hoje para chegar aqui. Então, Sambalate e Tobias, muito irritados, ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Então, amados, nós já vamos mergulhar aqui entendendo 2 coisas. Presta atenção. Não tira a tua atenção daqui não, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Deus está prestes a operar algo na vida da gente, muita coisa que parecia difícil, muita coisa que parecia impossível começa a dar certo. A gente vai ver vários e vários, eu acredito que a maioria de nós aqui tem testemunhos sobre isso. Sabe, portas que antes estavam fechadas, portas de emprego, que antes eram quase que inacessíveis, começam a se abrir, oportunidades começam a surgir, coisas que eram demasiadamente difíceis começam a acontecer, e aí a gente diz: isso é de Deus. Por quê? Porque o impossível, ele vai se tornando possível. E é muito comum a gente ouvir os testemunhos dos irmãos dizendo: olha, eu tinha uma causa difícil de resolver.
Eu tinha uma causa que era terrível, mas coloquei nas mãos de Deus em oração e a coisa foi se desenrolando de forma sobrenatural. Quem nunca ouviu algo desse tipo? Não é assim? Isso ela é uma verdade. E nós precisamos tomar posse dessa verdade. Mas existe também uma outra verdade que a gente também precisa atentar a ela. A outra verdade é a seguinte, verso 20. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, o amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. O que significa isso, querido? Significa que assim como Deus abre portas e atua no sobrenatural, o diabo ele também se levanta em ira e usa pessoas e ocasiões para formar uma oposição daquilo que é plano de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente costuma romantizar as coisas de Deus. Sabe? Muita gente acha que se é de Deus, então vai ser as mil maravilhas, vai ser algo extremamente romântico, né? Quando na verdade não é bem assim não. Quando a gente romantiza as coisas de Deus e a gente tem os nossos embates com o diabo, que também acontecem, a gente abandona o barco, dizendo, eu pensava que era de Deus, porque se fosse de Deus seria tudo na santa paz. Quando na verdade Deus levanta e Deus também transpõe vários muros. Mas os sambalates se levantam. Os sambalates da vida, quando você quer reconstruir seus muros, e é sobre isso que nós estamos falando, quando você quer reconstruir a sua vida, o diabo levanta sambalates para olhar para você e dizer assim, ei, vai ser tão fácil quanto você pensa. Ei, eu vou dificultar um pouquinho para você. Então são duas coisas que nós precisamos prestar atenção. Aquilo que era difícil começa a acontecer porque Deus está atuando, mas ao mesmo tempo, forças que você também não esperava começam a vir contra. E começa a fazer todo sentido quando eu ouvi uma frase famosa que diz assim, se você nunca bateu de frente com o diabo, cuidado. Vocês podem estar indo pelo mesmo caminho. Vocês podem estar indo pela mesma direção. E quem vai na mesma direção não bate de frente. Mas quando você resolve se converter, e o que é se converter? Se converter é converter o teu rumo. Quando você resolve se converter e aí ir contra aquilo que o diabo quer, e pelo propósito de Deus, aí querido, com certeza, em determinados momentos você vai bater de frente com o diabo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É muito melhor bater de frente com o diabo do que bater de frente com Deus. Porque quando eu bato de frente com o diabo, eu sei que eu estou indo no rumo que Deus quer que eu vá. Mas quando eu nunca bato de frente com o diabo, eu estou me distanciando de Deus. Eu aprendi uma coisa, e isso foi muito útil para mim. Sabe? E eu quero passar para vocês, porque toda chave que nos aprimora em Deus, ela é importante que seja espalhada. Eu vivia tentando fugir do pecado. Sabe? Vivia tentando fugir do pecado. E às vezes ia bem e caía. E às vezes ia bem, passava algum tempo bem e caía. E eu aprendi que você não deve fugir do pecado. Você não deve correr do pecado. Pastor, mas você não deve correr do pecado. Não, querido. Sabe por quê? Porque o diabo é muito mais rápido do que você. O diabo é muito mais forte do que você. O diabo é muito mais ágil do que você. Então, faz o seguinte, não corre do pecado, não.
Então o que é que eu devo fazer, pastor? Você deve correr para Deus. Porque quando você corre do pecado, o diabo te pega. Você está aqui, e quando o diabo vem, você diz, opa, está aqui. E quando pega, aí o diabo já te pegou, porque ele é muito mais rápido. Mas quando você corre em direção a Deus, que a luz, o brilho, o poder, a glória de Deus começam a se manifestar, começa a chegar perto, quem vai correr de você é o diabo. E quando eu aprendi isso, eu disse, meu Deus, como eu tenho feito a coisa errada. Se eu ando com Deus, e se eu corro na direção de Deus, eu não preciso correr do pecado, porque é o pecado que vai correr de mim. Mas quando eu não ando com Deus, eu preciso me desviar do pecado. E querido, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo é um exímio atirador. É um atirador de elite. Ele vai te acertar. Então muito cuidado com os sambalates da vida. Porque quando você começa a entrar no propósito, o diabo levanta sambalates da vida. E esse vai ser o cerne da nossa pregação hoje. Presta atenção. Vamos voltar o texto aqui para a gente entender melhor. Verso 8. Neemias capítulo 2, verso 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Até aqui a gente vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Verso 10, Sambalate e Tobias ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Percebem? Percebem que o copeiro do rei, ele resolve ir para Jerusalém, o rei diz assim, ei, você não vai sozinho não. Você vai levar cartas aqui para você apresentar para os governadores. Mas você também vai com uma escolta, gente. Caramba, isso é de Deus. Isso é maravilhoso. Como é que um copeiro vai com uma escolta do exército? Mas ao mesmo tempo, Sambalate e Tobias se levantam. Isso tem a ver comigo, querido. Isso tem a ver com você. Presta atenção. Isso é muito mais profundo do que a gente está percebendo. O homem de Deus, presta atenção nisso. O homem de Deus, ele não recebe paz quando entra no propósito. Mas ele ganha força para enfrentar a guerra. É diferente. Porque a paz não é a ausência de guerra, mas a paz é a certeza de estar cumprindo um propósito em Jesus. Quando você tem a certeza de que você está cumprindo o propósito, você enfrenta qualquer guerra. Uma das abordagens de psicologia hoje trabalha exclusivamente sobre isso. Que é a abordagem do Viktor Frankl. Sentido de vida. O que é sentido de vida? Sentido de vida é propósito. E o próprio Viktor Frankl conseguiu sobreviver a 4 campos de guerra, 4 campos de refugiados. Por quê? Ele dizia, sabe por quê? Porque eu tinha um propósito. Porque eu dei sentido à minha vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está no propósito de Deus, vivendo no propósito, querido, pode vir a guerra. Mas quando você não tem propósito, qualquer pequena batalha te atinge. Porque o que te faz forte, não é o quanto você se prepara, mas é o que você espera da batalha. E eu costumo dizer isso, eu já falei isso outra vez, mas vou falar novamente. Olha como o propósito é forte. Presta atenção como o propósito é forte. Você pega um jovem que tirou uma nota ruim na escola.
Ai, eu quero me matar, eu não posso mais viver, eu quero me matar e tal. Eu não consigo viver, porque eu tirei nota baixa na escola. Aí você pega uma mãe que acorda 4:30 da manhã, faz o café da manhã dos filhos, faz o almoço, deixa o jantar pronto, leva os filhos para a escola, chega às 6:30 no trabalho, faz faxina o dia todinho, sai 8 horas do trabalho, pega os filhos lá, volta para os filhos para casa e tudo e tal. Aí você chega para a mãe dela e diz assim: nossa, como a sua vida é difícil, você não pensa em se suicidar, não? Ela me suicidar? Não, eu tenho filho para criar, menino. Eu? Não. Eu tenho 2 bocas aqui para alimentar. Qual é a diferença do menino que tirou nota baixa e diz: ai, eu quero morrer? E da mãe que tem uma vida muito mais difícil do que do menino e diz assim: ei, nem passa pela minha cabeça. Olha aqui. Os comedorzinhos de rapadura aqui. Qual é a diferença entre um e o outro? Propósito. A mãe tem um propósito. A mãe tem um propósito. Agora o menino sem propósito, sem nada. Aí leva para o psicólogo acolhe. Não, você tem razão. Ei, tirou nota baixa? Estuda, cara. Você já experimentou estudar? Você já experimentou dar mais atenção? Você já experimentou um propósito? Para que você estuda? Para quê? Agora eu pergunto para você, para que você vive? Qual propósito você tem cumprido na sua vida? A cada dia que passa, foi cumprido o propósito para aquele dia? Hã? É hora de silêncio mesmo, porque é hora de reflexão. Dias e dias se passam e muitas vezes nós sequer lembramos do propósito que deveríamos ter. Então saiba de uma coisa. Enquanto você está no propósito, pode surgir qualquer sambalate, qualquer Tobias da vida. Você vai enfrentar porque o propósito é maior. Mas defina o teu propósito. Então Neemias relata que experimenta os milagres de Deus e ao mesmo tempo experimenta a oposição do diabo. Então prepare-se. O diabo vai testar se você está no propósito mesmo. Agora presta atenção numa coisa. Vamos trazer essa verdade aqui para o contexto da nossa série Restauração da Vida. Sempre que você percebe que Deus quer restaurar algo na sua vida, algumas coisas que pareciam distantes, algumas coisas que pareciam difíceis demais, começam a acontecer. Mas também nós precisamos ficar atentos, porque os sambalates da vida que são enviados pelo diabo, ele nos faz tentar desistir daquilo que a gente quer mudar para melhorar a nossa vida. Sabe para quê? Para que a gente volte para aquela vidinha medíocre. Agora eu quero que você medite na seguinte pergunta. E agora você vai começar a entender por que está tanta luta. Cheguei cedo, graças a Deus. O tablet caiu, uma pregação. Não ligou mais, eu tive que ir lá em casa de novo, pegar o notebook, trazer o notebook. Eu disse assim: Senhor, é sambalate. Graças a Deus, você vê, né? Eu passei o dia me preparando, aí quando chega aqui, Deus mostra assim: tá vendo o sambalate da sua vida? Né? Aí fui bem nervoso lá, tempo tal, 5 horas, tudo, cheguei aqui, Deus disse: ei, mas eu também tô no jogo, cara. Presta atenção. Agora presta atenção, porque tanta luta. Eu quero que você medite na seguinte pergunta: existe algum sambalate na sua vida atual? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso.
Existe algum sambalate na sua vida atual? Esse sambalate seria algo que você percebe que está travando a sua vida, está te impedindo de avançar no propósito. Existe algum sambalate na sua vida? Muito cuidado. Assim como o sambalate pode ser uma pessoa, como foi no caso de Neemias, sambalates também podem ser outras coisas, talvez muito mais sucintas e até mais difíceis de combater, como por exemplo, nós mesmos. A comodidade como nós vivemos, as nossas crenças e os nossos valores que nos foram imputados de forma tão forte que nos leva às vezes a travar quando deveríamos ir além. Eu mesmo tive que quebrar paradigmas terríveis, porque eu fui criado numa casa católica, espírita, maçônica, tudo misturado, tudo. Então eu tinha minhas crenças, tinha meus valores fixos em mim. De repente comecei a frequentar uma igreja evangélica e de repente me converti. Cada vez que eu lia a Bíblia eu dizia glória a Deus. Cada vez que eu lia a Bíblia eu dizia glória a Deus. Mas quando eu li Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, eu disse, nisso aqui eu não acredito. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para que de antemão andássemos nela. Eu disse, eu não acredito nisso, porque para mim eu sou salvo pelas obras. E é muito claro em Efésios 2 isso. Aí eu disse, e agora? Me converti, aceitei a Jesus, mas estou lendo uma coisa que agora eu não consigo dar glória a Deus. Como é que faz? Deus colocou no meu coração, filho, não é a sua verdade, é a minha verdade. Você não se apartar da sua verdade, você jamais vai poder beber da minha verdade. Eu abro mão da minha verdade. E foi uma libertação. Porque eu não carrego mais o peso de fazer as boas obras. Eu faço as boas obras em alegria daquilo que Ele já fez por mim. Depois que eu fui entender isso, mas houve um ponto, eu precisei tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, querido. Aquilo era o meu sambalate. Aquilo era uma crença em que eu acreditava. E me firmava, fazia sentido. Porque as nossas crenças, elas fazem sentido. Elas fazem sentido. Ora, se eu faço bem, então eu sou merecedor. Se eu sou merecedor e o céu é algo bom, então eu acho que eu vou para o céu. Deus disse, aonde entra o mérito do meu sangue? Aonde entra o mérito do sangue que foi derramado lá? Você não está jogando fora, não? Eu acho que é. Então, muito cuidado, querido. Muitas vezes são nossas crenças, são nossos valores. São coisas que nós aprendemos quando crianças que nos tornam sambalates. Portanto, se pudéssemos hoje perceber qual é o nosso principal sambalate, nós já poderíamos sair daqui dizendo assim, Senhor, valeu o dia. Valeu, Senhor. Muito obrigado. Porque na psicologia você aprende que o início da mudança está na percepção do erro. Todo início de mudança começa quando você percebe o erro. Claro que é só o início. Depois ainda tem uma estrada longa para efetivar a mudança. Mas sem percepção não há mudança. E aí os psicólogos são bons exatamente nisso. De
cascavilhar a sua vida para que você encontre e você mesmo perceba o erro para dali começar a mudança. E hoje nós estamos fazendo isso. Percebendo quem é o sambalate das nossas vidas. Se você não está percebendo nenhum sambalate, ei, vou orar por você. Porque além de não conseguir perceber algo que precisa ser ajustado na sua vida, você está quase que cego espiritualmente. Todos nós temos sambalates nas nossas vidas. Todos nós. E hoje a gente vai sair daqui entendendo que o início da restauração das nossas vidas está na percepção dos nossos sambalates. Amém? Fiquem comigo. No verso 11 do capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém e também tem um ensinamento precioso aqui. Diz o seguinte, Neemias capítulo 2, verso 11, diz assim: cheguei em Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, aí ele continua o verso. A maioria de nós, em especial as pessoas que têm a característica de personalidade de ser tarefa, como eu, sou uma pessoa tarefa. Porque existem 2 tipos de pessoa basicamente. Existe a tarefa, existe a pessoa tarefa, existe a pessoa relacionamento. O relacionamento ele não se importa muito com tarefa. Tarefa, ele dá tanta importância à tarefa que ele não se importa tanto com relacionamento quanto se tem uma tarefa para fazer. Qual é o certo, qual é o errado, pastor? Não tem certo nem tem errado. É característica de cada um. E é bom que seja, eu sou tarefa, Regina é relacionamento. Caraca. Uma vez a gente estava morando em Brasília e lá a gente formou um grupo lá em casa para a gente estudar a Bíblia. E a gente fez no salão de festas que a gente morava lá. Quando terminou, eu comecei a arrumar as cadeiras, comecei a guardar as coisas. E um casal ficou esperando um táxi, ainda era tempo de táxi, não tinha Uber. O casal ficou esperando um táxi, a Regina conversando com eles. Ela é relacionamento, conversando. E eu arrumando as coisas, subia com o que sobrou para o apartamento, aí sobrou refrigerante, sobrou comida, subia para o apartamento, não sei o que, e ela conversando. Não sei o que, chega o táxi. Quando chega o táxi, o casal vai embora, ela olha e diz: olha, já está tudo arrumado. Aí eu disse: alguém trabalhou. Ela disse: ei, mas eu também estava trabalhando. E é verdade. Tanto o tarefa trabalha quanto o relacionamento trabalha. Os 2 são importantes. Os 2 são muito importantes. Mas a gente precisa perceber isso. O problema não é quando o tarefa está fazendo a tarefa. E o problema não é quando o relacionamento está cumprindo o relacionamento. O problema é quando isso se torna um problema. Agora, presta atenção, vamos analisar a história de Marta e de Maria. Uma era tarefa, a outra era relacionamento. Enquanto uma estava sendo tarefa e a outra estava se relacionando, Jesus estava de boa. Não havia problema ali, Jesus estava ali e tal, e uma trabalhando e a outra aqui. Mas quando uma se levanta, quando isso se torna problema, ela diz: ei, não te importas que eu esteja aqui trabalhando? Aí Jesus diz: ei, Marta, ela escolheu a melhor parte. Agora, se isso está te incomodando, Marta, vem para cá. Vem ter um pouco de relacionamento, que isso vai te acalmar. Tem a melhor parte. Chegue diante de Jesus e queira ser sempre tarefa. Tem a melhor parte. Mas se você é tarefa, execute o que você tem que executar. Mas quando você notar que isso está sendo um problema, ei, para. Percebe? Percebe a relação? Então, queridos, preste atenção. Por que eu estou falando isso de tarefa? Porque como eu sou tarefa, eu quero logo executar a tarefa. E aí, finalmente, depois de tanto ter orado, depois de tanto ter clamado, depois de tanto Deus ter aberto as portas, ter conseguido tanta coisa, capítulo 2, verso 11 diz: cheguei em Jerusalém.
cheguei em Jerusalém. Né? Aí, o que acontece aqui quando ele chega em Jerusalém? A Bíblia diz que ele passa 3 dias sem fazer nada. Como assim? Vão dizer os tarefas. Não dava para descansar um dia assim, não, à noite, não. Qual é o ensinamento escondido aqui? Você pode tirar vários ensinamentos, mas um deles é o seguinte: Neemias chega e vai descansar. Queridos, a viagem de Suzã a Jerusalém era longa, as estradas não eram boas, os meios de transporte da época eram super precários. Então, obviamente, Neemias chegou cansado e foi descansar. Mas qual é a lição disso? Um homem de Deus, mesmo no propósito, ele precisa ter um tempo de descanso. Agora vocês vão se surpreender. Deus falou comigo. Presta atenção. Primeiro eu quero ilustrar isso aqui. Eu vi um vídeo de um profissional de saúde que ele disse o seguinte: olha que coisa interessante. E aqui nós temos profissionais de saúde que vão até entender melhor do que eu entendi. Mas eu entendi o vídeo. Ele disse assim: olha, o assunto era hidratação. E ele disse o seguinte: olha, não espere ter sede para beber água. Quando você tem sede, seu corpo já está desidratado. Então, não espere para ter sede. Beba água antes de você ter sede. Aí eu disse: opa, peguei isso para mim. Assim, não espere para ter sede, não espere ter sede para beber água. Beba água para não ter sede. Estão comigo até aqui? Certo? Beleza. Então vamos lá. Você vai entender agora porque que eu estou falando isso. A gente bebe água quando sente sede. Não é verdade? Quando o certo é você beber água para não sentir sede. Estão comigo? Ok, então vamos lá. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 28, tá? Que o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Pastor, qual é a relação disso? Calma. Não seja tarefa, não. Relaxa. Nós estamos nos relacionando aqui, né? Então, Isaías 40, verso 28. Ó, vocês guardaram aqui, né? Não espere ter sede para beber água. Beba água para não ter sede. Isaías 40, 28 diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não se cansa nem fica exausto. Entretanto, lá em Gênesis capítulo 2, verso 2, diz que Deus descansou de todo o seu trabalho após criar os céus e a terra. Bom, Isaías 40 diz que Deus não se cansa. Gênesis 2:2 diz que Deus descansou. Será que não tem uma contradição aqui, não? Será que Isaías não esqueceu que já estava escrito em Gênesis? Será que não foi algo desse tipo, não? Será que não tem algo, não, querido? Não tem contradição nenhuma aqui, não. Aqui tem ensinamento. Que Deus está nos ensinando, presta atenção, é que nós somos acostumados a descansar quando estamos cansados. Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus descansou porque ele tinha concluído uma tarefa. Deus descansou porque ele tinha passado por uma etapa. Deus descansou porque ele estava contemplando o que ele tinha construído. Será que vocês estão pegando? O descanso, ele passa pela contemplação daquilo que está acontecendo. O descanso, ele passa pela celebração daquilo que Deus está fazendo. O descanso passa pela renovação das forças daqueles que querem voar mais alto. Isaías 40, 31. Então, querido, a gente não deve beber água quando sente sede, mas deve beber água para não sentir sede. Da mesma forma, a gente não deve descansar quando está cansado, mas deve descansar no Senhor para não se cansar. Pegaram?
Vou-me embora hoje, dizendo, Senhor, hoje, o próximo domingo eu vou trazer uma cadernetinha para anotar. Mas é tremendo. É uma diferença grande, porque assim como a gente espera ter sede para beber água, quando o nosso organismo já está dizendo, ei, você já desidratou, cara. Da mesma forma, a gente espera descansar quando está cansado. Quando você já está cansado, o teu organismo já diz, ei, você já devia ter parado. Você já devia ter contemplado. Vamos voltar para Marta e Maria? Uma trabalhando e a outra lá. Uma trabalhando e a outra lá. Por quê? Não é que Marta estava cansada. O fato não era estar cansada ou não. O fato era tempo de contemplar. Então, não ligue descansar a cansaço. Porque descansar é muito mais amplo do que você estar cansado ou não. Tire um tempo para descansar sem estar cansado. Aliás, descanse para não se cansar. Esse é o ensinamento. É isso que Deus está nos mostrando aqui. Vocês estão entendendo? Estão entendendo da luta de hoje? Porque a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Descansar. Agora eu quero ajustar também duas coisas importantes aqui sobre esse ensinamento. Primeira, isso não significa que de agora em diante você vai viver num berço esplêndido, não. Tá certo? Não, porque o pastor disse que eu preciso descansar para não me cansar. Como eu não estou cansado, eu já estou aqui, já acordo descansando. Não. Não é sobre isso, não. Tá? Então, esse é o primeiro. Segundo ensinamento, descansar não significa necessariamente não fazer nada. Presta atenção. Tá? Descansar não significa necessariamente não fazer nada. A gente precisa fazer esses ajustes. Descansar é muito mais do que não fazer nada. Você pode estar fazendo muita coisa e estar descansando. Por exemplo, pastor, me dê um exemplo. Orar é descansar no Senhor. Esperar também pode ser descansar no Senhor. Aguardar o momento propício também pode ser descansar no Senhor. Recolher-se também pode ser descansar no Senhor. Percebe? Descansar não é necessariamente não fazer nada. Estão mergulhando comigo? Aleluia, aleluia. Então presta atenção, essa aqui é para você. Primeiro nós devemos perceber quem são os sambalates que estão nos impedindo de crescer espiritualmente. Tá? Segundo, quando você perceber quem é ou quem são esses sambalates da sua vida, tá? Não precisa começar a agir imediatamente, não. Neemias chega em Jerusalém e ele passa 3 dias. Tá? Aliás, muitas vezes para agir, tá? É melhor você, para agir bem, é melhor você primeiro esperar algo. Tá? E aliás, muitas vezes a melhor ação é aguardar. Comece descansando em Deus. Então depois você começa a restaurar seus bens. Primeiro, descansa em Deus. Depois você começa a restaurar a sua vida. Após 3 dias, tá? No verso 12 diz assim, saí de noite. Então, vamos lá, gente, para a gente não perder aqui o fio da meada. Neemias chega em Jerusalém, aguarda 3 dias, e aí no verso 12 diz assim, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum além daquele em que eu estava montado. Amados, existem coisas aqui que nós devemos fazer de dia e existem coisas que nós devemos fazer à noite. Uma pessoa prudente sabe quando planejar, uma pessoa prudente sabe quando falar, uma pessoa prudente sabe quando calar, uma pessoa prudente sabe quando trabalhar. Isso está em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas.
Uma pessoa prudente, ela sabe quando se juntar. Uma pessoa prudente, ela sabe quando se afastar. Presta atenção. Hanani, irmão de Neemias, já tinha dito para Neemias que os muros tinham sido caídos, tinham sido destruídos, que as portas tinham sido queimadas, mas Neemias, ele precisava verificar a realidade do que Hanani estava falando. Neemias precisava verificar a profundidade da informação. Agora pega isso aqui para você. Tem coisa que Deus te mostra de dia e tem coisa que Deus te mostra de noite. Pastor, eu não entendi. Tem coisas que Deus te mostra no aberto, tem coisas que Deus te mostra no secreto. Quem só é acostumado a viver no aberto, Deus, nunca vai ver aquilo que Deus quer te mostrar no secreto. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje e você vai dizer, puxa, como eu aprendi, como Deus abriu meus olhos. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que Deus vai te falar somente no secreto, não vai ser num culto, não vai ser numa reunião de igreja, vai ser no secreto, vai ser em oração com Ele, vai ser você e Ele, em que Ele vai falar diretamente para você. Por isso que Neemias sai à noite, Neemias sai em secreto. E eu choro, porque muita gente de Deus vai passar a vida todinha só ouvindo o que Deus tem para dizer no aberto. Eu choro porque muita gente de Deus nunca vai ouvir a voz direta de Deus falando para ele no secreto. Eu choro. É um desperdício de vida. Um cristão nunca ter ouvido a voz do seu Cristo. Já pararam para pensar nisso? Eu choro. Porque são pessoas que não vão para o secreto. Pessoas que não têm tempo de secreto. Agora pega essa verdade, querido. Existem muros e existem portas na nossa vida. E nós só vamos descobrir a verdadeira situação deles quando nós entrarmos no secreto de Deus. Enquanto nós não entrarmos no secreto de Deus, nós não vamos saber a real situação da nossa própria vida, da nossa situação. Estou terminando. Vamos acabar tendo a parte 4 dessa série aqui. Então Neemias, depois de descobrir a verdadeira situação de Jerusalém, que diga-se de passagem estava realmente deprimente, Neemias então chega aos judeus, aos sacerdotes, está lá no verso 17, aos nobres da cidade e outros cidadãos, e os convoca para a grande obra. E eles respondem no final do verso 18, sim, vamos começar a reconstrução. Aqui a gente já está entrando na restauração da nossa vida. Mas assim como homens comprometidos com a reconstrução são levantados por Deus, Sambalate, Tobias e Gesem também se levantam para atrapalhar a obra. Sabe quando você diz assim, ei, amanhã eu vou para a igreja. E aparece tanta coisa para você não ir para a igreja. Sabe quando você diz assim, ei, agora eu quero fazer parte desse comunhão e mesa aí, porque eu entendi que intimidade com os irmãos acontece no comunhão e mesa. E você tem tanta coisa que não dá tempo de ser comunhão e mesa? Ei, Sambalate, Tobias e Gesem. Na vida da gente. Na vida da gente. Eu estou assistindo uma série, não é uma série não, é um filme, mas ele tem vários capítulozinhos dentro do próprio filme, do Brasil Paralelo, que é... Quem é o nome, por favor? Cadê o... Oficina do Diabo. Oficina do Diabo. Esse filme, eu já citei aqui, esse filme é a cópia, faz muito tempo que eu li, então eu não lembro dos detalhes, mas ele é a cópia do livro
do diabo e seu aprendiz. É a cópia. Então você tem um diabo novo que está atuando na vida de uma pessoa, e aí vem um diabo experiente e começa a dizer para ele como é que ele deve fazer. É a mesma coisa que está no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Mesma coisa. Mas está lá no Brasil Paralelo. E é muito interessante. Muito interessante. Como o diabo age. Coloca uma namoradinha na vida dele. Ele vai gostar. Vai ser legal para ele. Eles vão sair juntos. Eles vão se apaixonar. E eles, de repente, eles até fazem umas coisinhas erradas. E aí o diabo novo, sabe? De repente eles até antecipam coisas que não deveriam antecipar. Mas vão gostar. Aí depois ele começa a ir para a igreja. Aí o diabo novo diz assim: eita, mas agora eu estou preocupado. Calma, cara. Ir para a igreja não... Olha o que o diabo experiente diz para o diabo novo. Ir para a igreja não significa tanto quanto você pensa, não. Muita gente está lá e é dos nossos. Uau. Aí de repente ele ajoelha e começa a orar. E o diabo vai dizer: agora é preocupante, vai lá e age. Agora começa. Por quê? Secreto. Quantas pessoas vão para a igreja e o diabo está dizendo assim: vá, filho, vá. Porque amanhã você vai ser a mesma pessoa. Depois de amanhã você vai ser a mesma pessoa. Eu já te conheço. Mas quando você se prostra, quando você entra no secreto, o diabo diz: epa, agora precisamos agir. Agora eu vou levantar Sambalate. Porque até então você estava no fluxo. E aí os amigos de Neemias mesmo dizem: sim, vamos começar a obra. Mas o diabo também vai levantar esses outros. Né? E isso me lembra a igreja. Isso me lembra a igreja. Assim como nós temos pessoas aqui comprometidas em participar da obra. Isso é lindo. Nós também temos pessoas que estão comprometidas em criticar. Pastor, mas o culto foi até bom, mas aquela goteira que estava lá. O culto foi até bom. Agora nem tanto, mas no nosso prédio anterior o culto foi até bom, mas um calor tremendo. Agora é frio, né? Não sei se desligaram. Mas são pessoas que criticam. Sambalates na vida da gente. Eu tenho me acostumado a lidar com as críticas. Será que você está pronto para lidar com as críticas? Porque as críticas virão. Só tem um modo de você não ser criticado. É você não fazer nada. Se você não fizer nada, ainda assim vai ter gente que vai criticar, né? Vai dizer: ei, faz alguma coisa. Mas fez, foi criticado. Sabe aquele cara que, assim, final de campeonato, aí o time dele tá 0-0, e se o time dele fizer um gol, vai ser campeão. Aí pênalti pro time dele. Rapaz, tem uns 3 ou 4 que dizem: ei, eu não vou bater não esse negócio. Peraí. Aí ele disse: deixa comigo. Eu vou bater esse pênalti aqui. Se ele faz o pênalti, o que acontece? Capa das revistas do dia seguinte, os jornais estão lá, ele lá, agradecendo, não sei o quê. Se ele perde, a torcida vai cair matando em cima dele. E tal, bateu mal, errou tal. Por quê? Crítica só para quem se dispõe a fazer. Por isso, se você está disposto a fazer, primeira coisa, se acostume com as críticas. Se acostume a lidar com elas. Quanto mais relevante for aquilo que você for fazer, mais críticas você receberá. Mas preste atenção. Uma parte das pessoas dizem para Neemias assim: ei, pode contar comigo. Outra parte, que são os sambalates da vida, diz: ei, vamos criticar esse negócio. Agora, olha a resposta de Neemias no verso 20. Eita, 7,5, hein? É 7,5?
Ixi. Ô, glória. Já vai ser vigília aqui. Antes das 10 a gente sai. Olha a resposta de Neemias no verso 20. Eu não quero perder esse raciocínio. Neemias diz o seguinte: o Deus dos céus. Olha, ele está diante de dois times. Um time dizendo: Neemias, compramos essa ideia, nós estamos contigo na restauração do muro. Tá? O outro time diz assim: ei, que é isso? Vocês não vão fazer isso aí não, isso aí está errado. Olha a resposta de Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. É forte, querido. É forte. Muito forte. Louvor pode subir para cá. Sabe o que Deus me mostra nessa passagem aqui? Existe porção, existe direito, que existe parte na história. Neemias diz assim: Deus vai nos dar a vitória, agora vocês não têm porção, vocês não têm direito. E se está faltando algo para você se engajar mais profundamente em Deus, cara, isso aqui deveria, se você está entendendo a palavra de hoje, isso aqui deveria ser o suficiente. O suficiente. Porque presta atenção, se você trabalha para receber um salário, é justo? Claro. Mas o que Neemias está dizendo aqui, ele está dizendo assim: ei, quem trabalhar na reconstrução do mundo, quem trabalhar na reconstrução da cidade, quem trabalhar na reconstrução das portas, tem uma porção, tem um direito, tem uma parte na história, tem um salário. Recebe. Querido, já vou encerrar. Toma posse da tua porção. Toma posse da tua porção na construção da igreja. Toma posse da tua porção na restauração da noiva. Toma posse do teu direito de participação no projeto de Deus. Toma posse da tua parte da história do que Deus está fazendo. Ele conta com você. Toma posse do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero finalizar com a seguinte reflexão. A história da reconstrução dos muros de Jerusalém também fala sobre mim e sobre você. Esses muros significam proteção. Proteção contra quem, pastor? No caso de Jerusalém, proteção contra quem queria destruir a cidade. No seu caso e no meu caso, proteção contra quem está interessado em destruir a nossa vida. Sobre isso. Nessa hora eu detecto dois inimigos. Primeiro, é aquele que está interessado em te destruir. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Primeiro, os inimigos que estão interessados em te destruir. Segundo, é aquele inimigo que não está interessado na reconstrução. Tão perigoso quanto o que está interessado em te destruir é o inimigo que não tem interesse no seu crescimento. Tão perigoso quanto o inimigo que fala assim: ei, eu estou indo para guerrear diretamente com você, é aquele que diz assim: ei, para quê? Para quê? Cuidado, cuidado. O teu melhor amigo, teu melhor companheiro é aquele que te leva para perto de Cristo. Leva para perto de Cristo. Se não está te levando para perto de Cristo, pode estar te dando o que você presente, te dando o que for. É um sambalate. É um sambalate. Porque está influenciando na restauração de vida. E você precisa ter cuidado, tanto com o que quer destruir, quanto o que não tem interesse em crescimento. O primeiro inimigo, ele circunda a sua vida procurando áreas, tá, que estão bem, que estão edificadas, e ataca para acabar com elas. O segundo inimigo, ele olha para as áreas da vida que
que precisam ser restauradas e diz: para quê? Tá bom assim. Tá muito legal. O primeiro inimigo, ele geralmente é mais direto. Isso não significa que ele também não age de forma sucinta, mas ele geralmente é mais direto e ele quer realmente destruir os seus planos. O segundo inimigo, ele geralmente é mais sucinto. Muitas vezes ele está bem perto do que nós pensamos e geralmente ele é mais íntimo do que imaginamos. Esse inimigo, o segundo, ele não pensa em destruir algo na sua vida, mas ele necessariamente ou simplesmente ele não enxerga o que precisa ser restaurado. E o discurso geralmente é: para mim tá bom assim. Você pode até ir, mas eu não quero. Minha vida é muito corrida para isso. Esse é o meu jeito, eu não vou mudar. Conhecem Sambalats? Dessa forma? E quando eu digo que esse inimigo é mais íntimo do que você imagina, é porque ele pode ser uma pessoa bem próxima, ou ele pode ser você mesmo. Então, queridos, vamos encerrar hoje lendo novamente o verso 20 de Neemias, pensando não somente em Jerusalém, pensando não somente na igreja, mas pensando em você mesmo, em você mesma. Presta atenção. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos sim a construção. Mas no que lhe diz respeito, você não tem porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Eu quero que você tome posse dessa palavra e você diga bem alto: eu quero a minha porção. Aleluia, eu quero o meu direito, eu quero a minha parte na história. Aleluia, domingo que vem nós vamos entrar no capítulo 3, nós vamos ver quando Neemias começa verdadeiramente a construção. Mas ei, tem porção, tem direito, tem parte na história, isso te pertence, é teu, é dado para você. Não deixe que outro tenha a porção daquilo que é sua porção. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Jacó só está na Bíblia porque ele reivindicou a porção que era de Esaú. Porque se Esaú não tivesse passado a porção dele, Jacó não estaria nem na Bíblia. Você leria assim: Abraão, Isaac e Esaú. Essa era a sequência correta da coisa. Mas Esaú abriu mão da sua porção. E Jacó tinha todos os defeitos do mundo, mas Jacó era ávido por bênção. E Jacó chega para Esaú e diz: ei, me dá a tua porção, cara, me dá a tua porção. E Esaú é banido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esaú é banido da Bíblia. Banido da Bíblia porque ninguém mais diz Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Esaú. Todo mundo diz Abraão, Isaac e Jacó. O que eu aprendo com isso? Se você abrir mão da tua porção, vai vir alguém e vai tomar posse dela. Vai tomar posse. E sabe como é que vai ser escrito no livro? Fulano, cicrana e você? Não, outra pessoa. Mas sabe o que você tem que dizer? Ei, eu não abro mão da minha porção, não. A porção é minha. O Senhor me convocou. Pode dar trabalho, mas pode contar comigo. Esse muro que precisa ser levantado vai ter a minha parte. Eu vou ter minha parte na história. Eu vou ter minha parte na porção. Vai ter a minha parte no direito. Amém? Amados, se tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que entende, está entendendo, que quer aceitar hoje. Sei que aqui a maioria aqui já aceitou um dia, mas que quer aceitar hoje. Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos fazer com que você entenda mais profundamente o que tem nesse livro. Que você não só entenda, mas que você viva o que está nesse livro. Se você teve a percepção daquilo que o Senhor está fazendo, não só nesse lugar, mas em vários lugares aí, na vida das pessoas. Se você quiser levantar a mão, a hora é essa. Levante a mão, o Senhor vai honrar a sua vida. Aleluia.
Para você que sentiu hoje no coração que está meio desviada. E quando eu digo desviada, não é fora da igreja, não. Quando eu digo desviada, é fora do propósito. É fora da sua porção. Se você está desviado da sua porção, e você sente isso, levante a sua mão, fique de pé. A gente quer orar por você. Onde você está? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. O Senhor vai fazer com que você retorne ao teu propósito. O Senhor vai fazer com que você receba novamente a sua porção. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão de pé. Ninguém vai tomar a porção de vocês. Vocês estão retomando a porção que é de direito de vocês. A história vai levar o nome de vocês. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi derramada hoje, Pai. Que palavra tremenda, Pai. Eu recebo essa palavra, Pai. Senhor, eu quero tomar posse da minha porção, Pai. Eu quero tomar posse, Senhor, da minha parte na história. Eu quero tomar posse do meu direito, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa essas pessoas que se levantaram, essas pessoas que estão de pé. Abençoa todos aqui, Senhor. Senhor, e nós declaramos hoje, Senhor, podem se levantar os sambalates, porque a nossa porção está garantida. Nós não abriremos mão delas. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.